Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nesse mês de agosto, última live do mês de agosto. Nós estamos muito alegres nessa noite fria aqui na região centro-sul do Brasil, não é? E nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, da nossa live. Nós estamos dando continuidade ao trabalho de Sigmund Freud, que há mais de 100 anos atrás reunia interessados e pessoas, cabeças pensantes, pessoas interessadas nas reuniões chamada Reunião das Quartas-feiras. Só que nós estamos fazendo nas terças-feiras, né? Então, nós estamos fazendo esses encontros às terças-feiras para compartilhar o conhecimento, né? Esse mês de agosto, o tema está sendo psicossomática e dor. No próximo mês será o setembro amarelo, e nós vamos pensar desses temas, nas temáticas, e já temos muita coisa boa esperando a gente aí, né? Vocês vão tomar conhecimento em breve, não é? E aí o que acontece? Hoje nós estaremos nessa última live pensando no reflexo de dois pontos fundamentais, né? Que é a dor corporal e a dor emocional, ou seja, o sentido fisiológico e psicológico da dor, né? E para essa live, nós convidamos o Dr. Fernando Silva. O Dr. Fernando Silva é médico, psicanalista, e nós temos uma alegria muito grande, né? Nós abrimos esse mês de agosto com o Bruno das Chagas, que fez a sua formação em psicanálise no Minha Esperança e hoje está lá na Alemanha, fazendo aquele trabalho legal. E hoje nós temos um médico, né, que passou pelo Minha Esperança, ele é brasileiro, e ele fez a sua formação do Minha Esperança, e nós temos uma admiração, um carinho muito grande pelo Fernando, porque ele mostrou garra, determinação, e foi lá para a União Soviética enfrentar aquele frio, e terminou esse ano a sua graduação em medicina. Hoje ele é médico, psicanalista, ele mora em Londres, trabalha lá na União Soviética e em Londres também. Então nós temos uma alegria muito grande de ter o Fernando aqui, doutor Fernando Silva, né? E ele vai primeiro se apresentar, dar as palavras iniciais, e depois nós vamos trabalhar os temas que ele preparou com muito carinho. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, doutor Zimar. Boa noite a todos os membros e associados da família Minha Esperança. Para mim é um orgulho muito grande de receber com carinho esse convite, de poder fazer parte do corpo, né, de palestrantes que você preparou durante essa temporada de formação continuada para os psicanalistas da Sociedade Minha Esperança. Como o senhor disse, né, eu sou praticamente um dos primeiros psicanalistas formados em Belo Horizonte na turma de 2007. Para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa família. Para mim é uma honra muito grande ter conhecido o senhor, porque foi através do senhor que eu pude realizar um dos primeiros sonhos, né, a caminhar dentro da saúde, que é a psicanálise. Então, quando eu realizei esse sonho de ter me tornado psicanalista, para mim foi o início da minha carreira na área da saúde. Após, eu resolvi vir para Londres em 2007, mesmo ano que eu me formei com a minha família, dei continuidade aos trabalhos, e em 2012 eu passei no vestibular da Europa
para ingressar na primeira academia médica de Moscou, onde eu me formei, onde eu estudei a medicina. Hoje, atualmente, eu sou residente médico na área da ginecologia e obstetricia. Estava muito confuso entre a pediatria e a psiquiatria, por ser já um profissional formado dentro da área da saúde mental. Para mim seria um caminho muito mais fácil seguir a psiquiatria, mas no decorrer do curso da medicina, a pediatria ou a ginecologia pulsaram muito forte dentro do meu coração, e eu acabei escolhendo ser um ginecologista obstetra. Então, assim, para mim é com grande alegria de eu estar levando essa profissão junto comigo, junto com a psicanálise, porque hoje a psicanálise, ela resolve praticamente 50% dos problemas dos meus pacientes. E eu sou louvável, agradeço muito de ter essa formação, porque é ela que me ajudou, ela que me capacitou a ter forças, seja físicas e emocionais, para suportar as dificuldades, as diversidades da vida, para concluir uma graduação de 8 anos que eu levei, que foi a medicina aqui na Europa, na Rússia. Sim, e nós temos uma admiração grande pelo doutor Fernando e temos uma parceria com a universidade, a qual o doutor Fernando, ele hoje está como médico residente e também faz parte de um projeto. E eu queria, doutor, que o senhor rapidamente nos falasse, porque nós estamos sendo ouvidos em várias cidades do sul do Brasil, e aí eu queria, porque há muitos jovens aqui que gostariam de ter uma experiência transcultural, de ir para fora. Nós fizemos uma promoção e nós tivemos mais de 30 pessoas inscritas para irem submeterem a formação médica lá na universidade a qual o senhor está trabalhando. Depois veio essa pandemia, mas nós temos muitas pessoas interessadas. Fala alguma coisa sobre o projeto antes de nós começarmos o tema propriamente. Isso. Quando eu fui um dos primeiros brasileiros a ingressar aqui na primeira universidade médica aqui de Moscou, e pelo meu papel, meu desenvolvimento dentro da universidade e com a minha abrangência e experiência, tanto na Suíça como em Londres, a universidade me fez uma proposta de divulgar a universidade para o Brasil, porque ela é conhecida na Europa, ela não é conhecida na América Latina. E eu lembrei do Minha Esperança, porque já tem uma experiência ampla, vasta, dentro da área da saúde, né, que dá cursos dentro da psicanálise. Então, eu não achei uma pessoa mais enviável de se tornar um parceiro do que o doutor Zimar, sendo diretor do Minha Esperança, para realizar sonhos daqueles brasileiros que, nós vamos chamar assim, do nome de que não teve a oportunidade de cursar no nosso país, né? A medicina, ela é uma área que, se você formar ela nas universidades credenciais pela Unesco, pela OMS, você pode exercer sua função médica em qualquer território nacional, europeu, asiático, latino, porque você é um médico em todo mundo. Você só tem que ser reconhecido pelas instituições governamentais. E essa parceria de trazer uma faculdade russa até o Brasil através do Minha Esperança, eu vi isso como um sonho, assim como eu realizei meu sonho de tornar médico, de uma família simples, humilde, que eu conquistei esse sonho. Eu vejo também que muitos brasileiros podem alcançar esses sonhos através de indicações, de conhecimento, de contatos. Uma vez que o Minha Esperança está divulgando essa parceria com a Universidade Sechnova, essa universidade tem 262 anos que é fundada na Rússia, é uma das primeiras academias imperial em ministrar medicina, biomedicina, enfermagem, odontologia e farmacologia.
E após a Segunda Guerra Mundial, com as técnicas da traumatologia e ortopedia que a Rússia desenvolveu juntamente com a Alemanha, a faculdade ficou muito conhecida na Europa. Por isso que ela levou o nome agora de Setero Universo, que foi um grande médico fisiologista, um dos fundadores, né? Não dos fundadores, um dos médicos homenageados que eles colocaram. Agora, esse sonho, ele é possível sim, quando você quer, quando você tem determinação, e uma das pessoas que é responsável, que tem a autoridade de representar o nome dessa universidade na Europa, no Brasil hoje, é a primeira instituição, a Minha Esperança. E eu vejo isso com grande orgulho, com grande honra, porque o doutor Zilmar, eu não sei se você gosta de falar isso, mas se eu me tornei um psicanalista porque eu ganhei bolsa, eu não tinha condições de pagar, e o doutor Zilmar viu em mim a força, a coragem, o meu amor pela psicanálise, o meu amor pela a psicologia, a psiquiatria, então ele me concedeu uma bolsa, o qual eu me formei esses 2 anos e meio de formação acadêmica, e hoje eu tenho um prestígio muito grande, o amor pela essa tão nobre profissão, porque aqui na Europa, os psicanalistas, eles têm mais respeito do que um psiquiatra, e nós estamos falando de nível superior da graduação de medicina. Quando você fala de um psicanalista, a primeira coisa que vem nas autoridades europeias é que não é que você é um médico, mas que você é acima de um médico. Então, a responsabilidade de ser um psicanalista na Europa é muito grande, e eu percebi isso. Quando eu cheguei muito novo, com 27 anos formado, e eu tive essa responsabilidade nas minhas mãos em Londres, eu falei assim, não, eu não posso exercer isso aqui agora, de antemão, porque é uma responsabilidade muito grande ser um psicanalista dentro do território europeu. Porque Freud criou essa base, tanto na Áustria, tanto na Alemanha, quanto na Inglaterra após o seu falecimento. Então, assim, a psicanálise é muito respeitada aqui, muito, muito mesmo. Sim. Então, se alguém está nos ouvindo e se interessar a fazer tomar o ato de coragem que o doutor Fernando da Silva tomou, entre em contato com Minha Esperança, que nós daremos Isso. todas as orientações. Agora, antes, estão aqui me pedindo encarecidamente que essa live hoje vai ser bem extensa, mas chegou aqui no Brasil a notícia de que a sua universidade lá na União Soviética, ela conseguiu trazer a vacina do vírus. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, doutor. Isso, porque hoje eu recebi mais de 50 e-mails perguntando, ele é o doutor da vacina? Então você está sendo apelidado aqui como doutor da vacina, não é? Mas fala alguma coisa sobre isso, doutor. Sim, sim. O Instituto Gamaliel é um instituto que, cada instituto dentro da universidade, ele tem um nome científico. Então, esse instituto da microbiologia e da biologia da nossa Universidade Setnova, ele foi responsável por fazer os primeiros ensaios teóricos e científicos sobre o vírus da Covid, que é o SARS. Então, assim, isso teve uma implementação, uma conjectura juntamente com os governos, né, o governo russo, porque o desenvolvimento da vacina, ele acontece em 3 estágios, e ela foi um pouquinho questionada pela comunidade internacional, que foi rápido. Eu não vejo que foi rápido, porque a partir do momento que você descobre os anticorpos, né, e o RNA do vírus, a vacina está pronta. Agora tem o processo de vacinação, de testagem, já foi feito em laboratório, e quando o governo russo registrou a patente da vacina, que foi feita dentro do Instituto de Microbiologia da nossa universidade, o mundo acordou, né, porque realmente a Rússia, ela é soberana dentro do território europeu. É um dos países, primeiro, é um país muito grande em expansão territorial, e segundo, ela é uma potência muito forte dentro da área da medicina e dentro da área da engenharia.
Então, assim, para nós também foi visto como uma alegria, e por causa disso, a universidade já era conceituada uma das primeiras da comunidade europeia, e por causa desse conceito, com essa parceria que eles têm também com Harvard e que tem com Cambridge e Oxford da Inglaterra, me parece que a anuidade da faculdade vai mudar um pouquinho, entendeu? Porque ela se tornou uma universidade muito prestigiada. E isso que nós estamos ouvindo aqui durante esse tempo que foi registrado a vacina, porque uma vez que registra a patente da vacina, não somente com todo o território russo, mas internacional, como a China vai usar, alguns países da Europa, também o sul do Brasil, me parece que o Paraná, já o governador vai adotar a vacina também, é uma gratificação e um orgulho muito grande, né, de eu poder ter me formado nessa instituição, porque é uma instituição de nobres, mas pela misericórdia de Deus, Deus me pôs nessa universidade, né? Hoje eu amo a Inglaterra e eu amo a Rússia ao mesmo tempo. Foram esses Muito dois legal. países que me criaram. Sim. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a dor, mais uma Isso, vez, né? Estamos falando sobre isso, psicossomática e durante esse mês nós enfatizamos essa importância que a psicanálise tem tido aqui no Brasil, principalmente, e principalmente nas escolas de formação de Freud e Lacan, que é o caso do Minha Esperança, onde nós valorizamos o trabalho da psicossomática, dando um isso, destaque especial a cuidar dessa dor psíquica. E isso, diferente de nós, você, doutor Fernando, tem uma visão dupla, né? Porque nós, isso, psicanalistas, só olhamos a questão psicológica. psica, Você, isso, você já vê a questão, o sentido fisiológico, fisiológico e isso, psicológico. Então, pode começar a falar um pouquinho sobre o isso, sentido fisiológico da dor corporal? isso. Eu elaborei todo um PowerPoint para os membros da sociedade, para aqueles que estão vendo. Como aqui a gente usa o sistema da OIS da Apple, infelizmente, não foi possível de mostrar na tela para vocês verem o trabalho que eu elaborei e preparei para vocês. Bom, quando o doutor Zimar me fez o convite para ministrar esse tópico da dor física e a dor corporal, a primeira coisa que eu pensei em trazer para vocês é o conhecimento de uma dor física. Por quê? Como talvez vocês têm mais experiência do que eu dentro da área da dor psicológica, porque como eu trabalho muito na área clínica, eu tenho visto muito a dor corporal, embora a psicanálise me ajudou muito a fazer os meus diagnósticos, nós chamamos de diagnóstico diferenciais, ou seja, é aonde que está acontecendo a dor, mas o problema está em outro órgão. Então, o que é essa dor? Nós vamos entender o que é a dor fisiológica. Como que funciona esse sistema fisiológico no nosso corpo? Que a dor, nós temos que entender que o cérebro, ele trabalha em conjunto entre corpo e mente, entre cérebro e corpo, são coisas distintas. Então, para nós entendermos a dor fisiológica, a dor corporal, nós vamos partir para o princípio que o primeiro órgão que é afetado no nosso corpo, quando nós sentimos a dor, seja ela física, seja ela emocional, é o nosso cérebro. O nosso cérebro é regido por algumas terminologias, né, umas ramificações nervosas, que nós chamamos de nociceptores, que esses ramos, eles terminam na nossa pele, é espalhado milhões em nosso corpo. Esses nervos receptores, que nós chamamos de nociceptores, eles são responsáveis para levar todas as informações externas do nosso corpo ou internas do nosso corpo para o nosso cérebro, aonde o cérebro vai interpretar e vai produzir os sintomas da dor. Exemplo, quando o nosso corpo ele passa por um trauma externo, ele automaticamente aciona esses nociceptores.
Esses nociceptores, eles vão passar diretamente pelos terminais dos nervos, eles vão chegar na nossa medula, vão chegar no nosso cérebro, vão chegar no nosso tálamo, vão chegar no córtex, para ele começar a disseminar as dores. E essa dor, ela tem um nome, porque muitas das vezes o paciente chega no consultório e fala, doutor, estou sentindo dor. Ele não sabe expressar essa dor. Mas nós, como psicanalista e médico, nós sabemos aonde que está doendo. Ou é físico ou é emocional. Então, para identificar a dor, a Associação Médica Internacional de Dor dos Estados Unidos, ela classificou a dor da seguinte forma. A dor é uma experiência sensorial, emocional e desagradável, que se encontra associada a danos efetivos e potências de nível do tecido descrito como as lesões. Ou seja, a classificação internacional, ela já pôs um ponto. A dor, ela é classificada como uma experiência sensorial, emocional e desagradável, que se encontra a níveis de tecido interno ou externo do nosso corpo. A partir desse momento que nós começamos a identificar a dor, ela passa por um processo de nociceptiva. São terminologias, assim, um pouquinho complicadas da neurologia, mas nós temos que memorizar porque ela tem um fator muito importante dentro do nosso corpo. Esses nervos nociceptivos são danos ocorridos que ocorrem em nosso corpo a partir do processo externo ou processo interno, que venha como protetor do nosso corpo. Ou seja, a partir do momento que o nosso corpo começa a interpretar a dor, o cérebro vai querer identificar de onde está vindo essa dor. Se ela está vindo de um processo externo, que é um trauma, uma queimadura, um machucado, uma ferida, se ela está vindo de um processo inflamatório, algum órgão interno, ou se ela está vindo de algo emocional. A partir desse momento que o cérebro começa a identificar a dor, de onde que ela está vindo, nós começamos já a partir para o outro processo que chamamos de classificação da nocicepção. Essas classificações, elas aparecem em 4 partes. Primeiro, que chama transdução, que é transformar, a dor vai transformar os sinais em neurônios. Depois ela vai passar por um processo de transmissão, que vai enviar esses sinais para os nervos. Depois vai passar por um processo de modulação, que vai modificar esses sinais, que são esses neurônios, em cálcios. E depois vai passar por um processo de percepção, identificação da dor, que é a resposta do estímulo, interno ou externo. Esse processo da fisiologia corporal, ele é muito importante de nós sabermos e identificar, porque os nossos pacientes, quando eles chegam dentro do nosso consultório questionando de dores, muitas das vezes o profissional, ele segura o paciente por um determinado tempo em seu consultório, o qual ele não consegue fazer um diagnóstico correto, um diagnóstico concreto da forma, da expressão daquela dor. Por quê? Quando o profissional, o psicanalista ou psicoterapeuta, ele tem uma visão da fisiologia dessa dor, ele vai trabalhar em conjunto, o psicanalista ou o psicoterapeuta, entre um clínico geral ou um psiquiatra. Porque essa dor já está psicossomatizando em seu corpo. Já não é mais uma dor mental, uma dor emocional, mas sim uma dor física, igual a pessoa sente. E essa dor, ela pode ser a dor somática ou inflamatória, que é causada por danos dos tecidos ou órgãos, porque a partir do momento que uma dor mental, emocional, psíquica começa a afetar os nossos órgãos e tecidos,
começa a surgir uma cascata de neurônios que vão paralisar esses órgãos. Membros, pode ser membros superiores ou membros inferiores, nossas pernas, os nossos braços, alguma parte da musculatura do nosso corpo, alguma parte facial do nosso rosto. Tudo isso é desencadeado por essas neurofunções que o nosso corpo vai desenvolver dentro da psicossomática, dentro da sua fisiologia. A dor neuropática é uma dor muito importante que o psicanalista tem que conhecer a sua fisiologia, porque ela é causada por uma disfunção do nosso sistema somatosensorial da dor, que é causado por danos de doenças que são afetados por parte do nosso sistema. Exemplo, muitas das vezes, o paciente, você já viu pacientes assim, com certeza, com formigamento. Ah, doutor, eu sinto minha mão dormência, eu sinto formigamento, eu sinto picada no corpo, eu sinto como se tivesse uma faca enfiando dentro do meu peito. Essa psicossomática, né, que nós chamamos de neuropática, vocês têm que entender que está vindo de uma cascata do cérebro, que são dois neurônios, que nós chamamos de neurônios aferentes e eferentes. Ou seja, tudo que se passa dentro do nosso corpo externo para o cérebro, esses neurônios chamando-se aferentes, ou seja, o neurônio está passando pelo nosso corpo, passando pelo sistema nervoso, para chegar ao nosso cérebro. Então, ele vai causar dano no cérebro. Quando o cérebro passa do cérebro para o corpo, nós chamamos esses neurônios de eferentes, ou seja, o cérebro começa a mandar esses neurônios para o corpo até chegar nos nossos receptores da pele, ou de uma musculatura, ou de um nervo, seja qual for a parte do corpo. A partir desse momento que nós começamos a identificar a dor e a psicossomatização dela, o psicanalista que tem um conhecimento nesta área, ele vai começar a identificar a patologia do paciente que está em seu consultório. Ele não vai perder muito tempo, porque a partir do momento que ele tem um olho clínico para identificar a dor, ele está sabendo que a dor está vindo física para o cérebro, ou do cérebro para o físico, ele vai associar o seu conhecimento nosológico, né, da psicanálise, juntamente com um profissional, ou clínico geral, ou um psiquiatra. É a hora que eles vão fazer as junções, um psicanalista e um médico. Nós trabalhamos juntos. Um psiquiatra, quando aqui muitas das vezes não tem formação da psicanálise, da psicoterapia, ele não faz terapia, ele indica para um psicanalista. Por isso que aqui o psicanalista ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o psiquiatra ele vai diagnosticar a patologia, que é física nesse caso, mas vai encaminhar para um psicanalista para fazer a terapia, a análise. Então, esse psicanalista ou psicoterapeuta, ele é responsável por caminhar com o seu paciente para ver os níveis de moderação dessa dor e para ver se há necessidade de uma intervenção farmacológica. Porque o psiquiatra, ele vai ficar com o paciente em torno de 20, 30 minutos. O psicanalista vai ficar 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, dependendo da gravidade, com o paciente no mínimo 1 hora. Então, essa ponte entre um psicanalista e entre um profissional da saúde, um médico, é de grande valor, porque um tem uma visão da saúde, da área mental desse paciente, o outro tem a visão da área fisiológica. E nesse caso, ela vai começar nós chamamos de vazão. O que é essa vazão que os médicos aqui na Europa colocam? Essa vazão, essa junção entre um profissional da saúde mental e um profissional da clínica médica geral, elas andam juntos aqui. No Brasil, eu não tenho muita noção, porque eu estou fora há muitos anos, mas aqui, quando se trata de psicossomática ou saúde mental, já envolve 2 profissionais, o médico, ou um psicólogo, ou um psicanalista. É assim que trabalha aqui na Europa essas
identificações de patologia psicossomática. Então, a partir do momento que você já tem esse conhecimento de tipos de dor psicossomática, você tem que conhecer a fisiologia dela, se ela é aguda ou se ela é crônica. Uma dor física aguda, ela gera em torno menos de 3 meses. Ela vai, ela volta, ela já é uma dor focalizada mais dentro do organismo, ela não envolve muito o sistema nervoso, ela não envolve muito o cérebro, ela não envolve muito os aspectos dos desenvolvimentos psíquicos, como dor menstrual, exemplo, queimaduras, fratura, artrites e dor pós-operatórias. Nós chamamos essas dores de dores agudas. Agora, as dores crônicas, aí sim, o profissional da saúde mental, ele já começa a entrar nesse processo para fazer as intervenções. Exemplo, quando o paciente começa a sentir muita ansiedade, a mobilidade dele está reduzida, alterações de sono, a perda de apetite, níveis de depressões leve, agudo ou moderado, esses sintomas são associados à diminuição da sua qualidade de vida. E quando esses sintomas são associados, eles passam a ser crônicos na vida desse paciente. Então, nesse momento, nós, como psicanalista, temos que entender que o nosso papel é de extremamente importância na área da dor crônica. É aonde que nós vamos atuar, porque ela envolve a parte psíquica, motor do nosso cérebro, ela envolve toda a parte estrutural. Exemplo disso que nós vamos trabalhar, eu poderia citar aqui várias dores fisiológicas causadas pelo cérebro, mas uma delas que 70% dos pacientes comparecem na clínica psicossomática, nós podemos falar da fibromialgia. A fibromialgia, ela atinge, hoje ela está atingindo uma classe em torno dos pacientes de 25, 30 anos acima, antigamente não. Era uma doença já crônica, já que atingia pacientes acima de 40 anos. Hoje não, por causa do estresse, da mudança de vida e do cotidiano que as pessoas estão vivenciando em suas vidas, a fibromialgia, ela está vindo com força. E é nesse ponto que o psicanalista tem que prestar atenção. Porque, muitas das vezes, a fibromialgia, o diagnóstico dela, ele é clínico. Ele não é físico, um exame laboratorial, um exame de imagem, não, ele é feito pelo profissional clínico, seja ele médico, seja ele um psicólogo, seja ele um psicanalista. A partir do momento que o paciente, ele é diagnosticado com a fibromialgia, aí que vai incluir os tratamentos. Existem vários tipos de tratamentos que nós vamos falar, mas o mais eficaz é a psicoterapia ou a análise. Mas antes de nós entrarmos nesses aspectos da fibromialgia, que hoje ela acarreta aproximadamente, nós podemos calcular, eu vi a pesquisa, em torno de 10 mil habitantes, ela acarreta em torno de 0,2%, e está aumentando muito. Nós temos que entender o que é a fibromialgia, né? Como que essa síndrome se manifesta no nosso corpo. Quais são os sintomas da fibromialgia? O que ela faz com o corpo? O que ela acarreta no nosso corpo? Então, a fibromialgia, o seu principal fator, ela atinge a musculatura do paciente. A partir do momento que ela começa a sentir o sistema nervoso, ela vai em pontos específicos. E para ter esse diagnóstico, é necessário, no mínimo, 11 pontos que a pessoa sente dor. Por exemplo, dor no pescoço, dor facial, dor nas articulações, dor na perna, dor nas juntas, dor na região lombar, dor no intestino irritável, dor nas costas, depressão, fadiga, cefaleia, ansiedade. Todos esses sintomas acarretados
Quando não há presença no diagnóstico, nós podemos dar o laudo, o profissional, como fibromialgia. A partir do momento que nós identificamos que esse paciente sofre de fibromialgia, aí nós temos que fazer algumas intervenções. Essas intervenções, nós podemos, o profissional médico, ele vai direcionar para um psicoterapeuta, porque é o fator principal, é o psicoterapeuta. É ele que vai puxar o paciente para si, para conscientizar a ele que a sua dor não é física, que a sua dor é mental, que a sua dor não está partindo do corpo, mas está partindo da mente. A partir do momento que o paciente começa a entender esse processo, que a sua dor, ela está vindo de um processo emocional, um processo mental, ele vai vivenciar essa dor, ele vai entender essa dor de uma forma que ele não passará a sentir a dor mais. É nesse exato momento que o psicoterapeuta tem que ter um olho clínico, como Freud fala, olhar para dentro da pessoa, entender, porque às vezes a pessoa se questiona, se manifesta a dor fisiológica, mas na verdade não é o membro que está sofrendo, tipo a dor do membro fantasma, que é a amputação. A pessoa sente a dor, sente a formigação, sente o membro, mas não existe o membro. É aqui. A fibromialgia é a mesma coisa. Então, o psicanalista, para vocês que estão me ouvindo hoje, vocês têm que prestar bastante atenção na queixa do paciente. Aonde que ele está se queixando? E observar exemplo, se ele começar a questionar, eu sinto muita dor nas minhas articulações, no meu rosto, observa a palidez da pele, se está inchado, se está normal, os olhos da pessoa. Esse olhar clínico que o psicanalista tem que ter, não somente dentro da alma, não somente dentro do psique do paciente, mas sim externamente. Porque o diagnóstico clínico, ele é um fator principal de todos os diagnósticos, seja para o psicanalista, ou seja para um psicólogo, ou seja para um médico. É através dos nossos olhos que nós vamos entender a psicossomatização da dor fisiológica. Se nós não conseguirmos entender essa psicossomatização, nós não conseguimos caminhar com uma análise. Sim, doutor Zimar? A Kênia, a Kênia é uma grande psicanalista nossa lá no Rio de Janeiro, e Sim. do Minha Esperança, e ela disse que ela já acompanhou uma mulher com fibromialgia, e essa mulher agradece ela até hoje por ter sido curada, não é? A Kênia é uma grande psicanalista ali do Rio de Janeiro, e ela está dizendo isso, compartilhando a sua palavra, doutor. Sim, no quadro clínico hoje que nós podemos acompanhar dentro de um consultório de psicanálise ou dentro da psicoterapia, a fibromialgia na psicossomática, ela é o ranking, ela é o ápice, porque é uma síndrome que cresceu muito, como eu falei para o senhor, em torno de 2 décadas, por causa da transformação socioeconômica. Essa transformação socioeconômica, seja ela, envolve a política, envolve a educação, envolve o trabalho, envolve a sua vida sexual, envolve a sua vida religiosa, envolve a sua vida familiar. Quando a pessoa, Freud fala isso na perda, na pulsão de morte, né? Quando a pessoa entra nesse aspecto, o corpo começa a padecer, adoecer. Porque as perdas e o estresse faz com que nossa mente, o nosso cérebro, comece a liberar, lá atrás que eu falei, as fibras, os neurônios eferentes. Esses neurônios eferentes vão desencadear como uma cascata que está vindo do cérebro e para o corpo, ou do corpo para o cérebro. Quando eles começam essa cascata, o nosso organismo não suporta. E nele não suportar, começa a vir as dores. Aonde que está a concentração maior desses neurônios, ali acontece a fibromialgia. Exemplo, o processo de inflamação. O processo de inflamação na fisiologia, quando o nosso corpo começa
a produzir leucócitos, né, que são as células dos glóbulos brancos, para defender o nosso corpo de uma bactéria, de uma infecção, ou de uma alergia, seja o que for que está acontecendo, atacando o nosso corpo, essa cascata de leucócito é justamente para proteger o nosso corpo. E o cérebro, quando começa a descarregar essa cascata de neurônios, aonde que vai parar? Nos nervos nociceptores, que é as terminologias, os nervos terminais da pele. E ali começa todo o processo de dor, todo o processo inflamatório daquela musculatura, daquele órgão, daquela parte lombar, daquele osso, porque está vindo do cérebro. A partir do momento que a pessoa começa a fazer uma análise com um bom profissional e que ele passa a entender e de onde está vindo a sua dor, como essa senhora mencionou, que a sua paciente agradece ela, claro, porque a dor ela é curada. A dor ela não é curada com fármaco, com analgésico. A dor é curada através da sua conscientização de onde que a dor está vindo, que é a parte psicológica, que é essa parte da psicossomatização. Por isso que é muito importante o psicanalista ele ler e estudar muito sobre fisiologia, porque a partir do momento que vocês têm um contexto, uma visão da fisiologia corporal, porque existe a fisiologia psíquica, que Freud também vai desenvolver nos seus assuntos teóricos, né, na sua teoria. Mas quando o profissional, mesmo o psicanalista, não sendo médico, quando ele começa a entender esse processo da fisiologia da dor corporal, ele vai ter um êxito em 80, 90% do diagnóstico dos seus pacientes na clínica psicanalítica. Porque ele vai entender como o seu paciente está sofrendo, ele vai entender de onde está vindo a dor do seu paciente. E é exatamente nesse estágio que ele vai ter os olhos dele clínicos. Não, eu vou direcionar você para um psiquiatra, para um clínico, porque você precisa de um antidepressivo, ou você precisa de um antissolítico. A partir do momento que o doutor te dá a você a receita, eu vou continuar com as análises paralelamente. É assim que funciona. É dessa forma. Nós trabalhamos juntos, uma junção. Nenhum faz uma coisa sem o outro. O psicólogo, o psicanalista trabalha junto com o médico trabalha junto com o psicólogo, o psicanalista. Por isso que hoje eu sou muito grato de ter essa formação, porque é através da psicanálise que, como eu trabalho com mulheres, né, no pré-natal e no parto e das doenças ginecológicas, eu vejo a maioria das minhas pacientes como psicossomática, como dor mental, como uma dor psíquica. Mas por que eu tenho essa visão, meus colegas não têm? Porque eu fiz uma formação psicanalítica. É através da psicanálise que eu consigo enxergar o interior da pessoa. Porque os meus colegas, eles enxergam o físico. Ah, eu vou te dar, você está obstruído, eu vou te dar esse remédio para a dor, pronto. Essa é a função de um médico. Mas a minha função de conversar, de explicar, de fazer que o paciente se interaja com a sua dor, entenda a sua dor, para que possa melhorar, é aí que faz toda a diferença. E esse diferencial está nas mãos de um psicoterapeuta, um psicoanalista, porque é eles que têm toda a estrutura da mente em suas mãos. A partir do momento que você saiba balancear esse conceito, você tem um êxito muito grande dentro da clínica, um resultado fenomenal dentro da clínica, porque você entende da fisiologia. Eu costumo dizer, é impossível um profissional da saúde mental não entender a fisiologia, porque a partir do momento que ele não entende de uma fisiologia, ele não consegue entender muito os seus pacientes, embora são coisas distintas. Ele tem que ter dois conhecimentos, o fisiológico e o psíquico, porque ele vai trabalhar mais com o psíquico do que com o fisiológico. Mas é através do fisiológico que ele vai fazer um diagnóstico psíquico. É através da fisiologia corporal que ele vai entender o que está acontecendo dentro da mente. E isso nós vamos ver claramente
dentro das teorias de Freud. Quando Freud fala da dor, é um fracasso desse dispositivo. Como Freud fala que a dor é um fracasso desse dispositivo, Freud está dizendo que a dor, o sistema de neurônios desses dispositivos, da proteção, impedem a invasão dessas grandes quantidades. Por isso que Freud colocou na sua frase, a dor é um fracasso desse dispositivo. Quando esse dispositivo começa a fracassar, aí vem a dor. Porque esses dispositivos estão fracos. Aí vem o sistema nervoso, tem mais a proteção de fugir da dor. Porque ninguém gosta de sentir dor. E o nosso cérebro, ele é preparado para isso, para fugir, para sair dela. É por isso que ele libera aqueles neurônios eferentes, justamente para liberar, para sair. Isso vai tudo afetar no nosso corpo, né? Quando o Freud ele fala que a dor, na natureza quantitativa e a qualidade da dor, que a dor, portanto, é produzida por grandes quantidades de energia, e isso justifica a natureza dessa quantidade. Ou seja, se a dor ela é produzida por uma quantidade de energia do nosso cérebro, aonde que essa energia vai parar? No corpo. Nem que seja na ponta do dedo, essa energia vai estar lá. E aí, nesse momento, que entra o psicanalista, para fazer essa conjectura, essa junção, essa diferenciação entre o psíquico e entre o soma, entre o corpo. E isso só faz com um bom profissional. A partir do profissional que tiver um bom olho clínico, ele consegue entender essas diversidades da dor. Como Freud também fala a dor, o prazer da dor, né? Em um dos seus textos, ele aborda que o funcionamento do aparelho neurônico, ele acontece no psíquico. Não é a posição entre o prazer e o desprazer, mas a posição entre prazer e dor. Por que Freud, ele trabalha muito com esse contexto de neurônio e psíquico? Porque nós temos que entender que Freud, quando ele criou as suas teorias psicanalíticas, ele era um médico neurologista. Então, Freud conhecia mais do que qualquer um a sua função e a existência fisiológica do cérebro. E é essa existência fisiológica que Freud pega toda a bagagem da medicina e cria suas teorias. Por isso que a teoria de Freud, naquela época, 1908, 1915, 18, elas foram aceitas pela sociedade médica porque tinha base científica. Tudo que Freud falava, ele não falava só de um psíquico inconsciente, mas ele falava e provava dentro da fisiologia, e ele falava dentro dos neurônios, dentro do psíquico. A partir do momento que nós provamos para a ciência que o fato existe, que é concreto, a ciência tem que aceitar. Por isso que a medicina aceitou criar a teoria de Freud como uma ciência viva, uma ciência eficaz, porque ela tem a base sólida. Ela trabalha com o físico e o psíquico ao mesmo tempo. Então, Freud faz todas essas teorias nas suas junções entre físico, metafísico e psíquico, para nós entendermos a dor, né? Doutor, deixa eu interromper o senhor um minutinho aqui e falar da minha alegria e emoção de que eu sou psicanalista há quase 20 anos. E o meu sonho era um dia antes de morrer ouvir um médico com formação psicanalítica falar de maneira tão com autoridade como você está falando, doutor. E quem dera se aqui no Brasil houvesse essa consciência, porque aqui há uma separação muito grande entre a medicina e a psicanálise. São poucos os profissionais que dão essa oportunidade. E aí, aos alunos que estão nos ouvindo, essa tem sido a nossa luta. O doutor Fernando não chegou aonde ele chegou comendo merenda. Ele chegou aonde chegou, estudando, foi para um outro país, uma língua estranha totalmente, lá no russo, usando o inglês, morando na Inglaterra, indo para a Rússia, com um frio de mais de 40 graus, né? Abaixo de zero. Não é fácil.
Não, Isso não é aí fácil. mostra a determinação. E eu estou Sim, muito emocionado, porque o doutor Fernando é fruto do trabalho do Minha Esperança. E sim, cara. vocês que estão estudando, eu tenho falado tanto, aproveitem. A nossa escola, além das aulas teóricas, do material enviado, tem uma live por semana, grupo de estudo, é muita Sim, informação. E muita até riqueza. a Kênia falou que ela está emocionada de poder ouvir o doutor Fernando e ela diz parabéns pela excelente abordagem do tema, doutor Fernando. É gratidão por participar conosco. E realmente eu também estou muito emocionado por ver um psicanalista, médico, falar dessa junção com tanta propriedade. Quem sabe É por... amanhã nós teremos outros tantos guerreiros Sim, como o Fernando, não é? Que sim, com hoje possam ficar certeza. estímulo, né? Sim, eu que fico assim agradecido porque eu vejo a minha diferença entre os meus colegas é muito grande por causa dessa formação psicanalítica. Primeiro, o meu contato com o paciente, eu tenho uma visão total, psico, emocional e físico. Os meus amigos não, é só físico. Mas quando o senhor mencionou de ter essa gratificação, é eu que sou grato, porque foi através da escola do senhor que me deu a primeira oportunidade da minha formação. Então, se foi através da escola do senhor que eu cheguei, que foi uma ponte para me chegar até aqui. Eu não sonhei, meu sonho de ser médico estava enterrado. Meu sonho de ser psicólogo era muito grande, mas eu não tive condições, veio a psicanálise. E aquilo abriu uma paixão muito grande no meu saber, dentro do meu conhecimento. Porque é por isso que eu falo para as pessoas, os meus amigos, eu tenho muito amigo aqui psicanalista, estuda, mesmo que você não faça medicina, estuda fisiologia, porque a neurologia, porque a partir do momento que você estudar a neurologia, a fisiologia, você vai entender todos os conceitos de Freud, tudo que Freud mencionou, porque é uma junção, o corpo, ele liga com a mente, é lógico que o psicológico, a gente não é palpável, como é a mesma coisa da potencialização dos neurônios. Nós não vemos o neurônio, mas nós sabemos que existe uma corrente ali elétrica. A Freud também descreve o psique dessa mesma forma. Nós não palpamos o inconsciente, nós não palpamos nosso consciente, mas ele existe. E para ele existir, ele precisa de uma mente, ele precisa de um corpo. O consciente, o inconsciente, ele não existe sem um corpo, ele não existe sem um cérebro. É uma junção. E da mesma forma que Freud faz essa junção, nós profissionais temos que também fazer essa junção, entender a deficiência, que não é porque um psiquiatra ele fez medicina e psiquiatria, que ele tem o conhecimento é, lógico da psicologia ou da psicanálise. Não, eu estudei psiquiatria 2 anos na faculdade, graças a Deus que os meus professores eram psicanalistas, mas uma não era. Então, eu via deficiência nela, porque a gente compara um professor com o outro. Quando o professor tem uma formação paralela, o conhecimento dele é tanto exemplo. Quando Freud descreve a dor, uma pseudopulsão, olha o que Freud fala. No seu artigo metapsicológico sobre o recalque, Freud, em 1915, ele assemelha a dor a uma pulsão, a uma pseudopulsão, porque os estímulos exteriores, exteriorizados, tornaram-se uma fonte de constantes excitações de aumento de tensão. A cascata que a gente estava falando lá atrás da fisiologia. Mas Freud usa a terminologia uma constante excitação e de aumento de tensão. Esses neurônios que são acumulados, que vai aumentando, ele causa uma tensão da dor. Ele causa uma tensão na nossa musculatura, no nosso sistema nervoso. Freud só vai adaptar terminologias que ele cria para a sua ciência, mas a função é a mesma. E Freud ainda vai além. Freud coloca a estimulação
interna, a qual não se pode evitar pela fuga. Freud, porém, no seu mencionamento antigo, explica que a finalidade da pseudopulsão, presta atenção, o que Freud fala da dor? A finalidade da pseudopulsão é apenas fazer cessar a alteração do órgão e o desprazer de que está ligado. Fechou. Então, o que Freud coloca? Essa função e essa desfunção, ela só está intimamente ligada na alteração do órgão e ao desprazer. A partir do momento que esse órgão é acionado, o cérebro é acionado. É por isso que existem as dores inflamatórias crônicas dentro dos nossos órgãos. Quem vai sofrer primeiro? O cérebro. O cérebro é o primeiro órgão que sofre a primeira parte da dor. Depois ele descarrega para a musculatura, para alguns órgãos, para os membros superiores, que é a perna, os braços, os membros inferiores, que são as nossas pernas, mas o cérebro vai desencadear e descarregar essa dor. E Freud fala que a dor é imperativa, ela só é subjugada pela interferência de uma suspensão tóxica, pela influência de uma digressão psíquica. Não é digestão, não, é digressão psíquica. O que Freud coloca? Que a dor ela é tóxica. Quando essa dor é tóxica, ela tem que sair, o cérebro libera ela de uma forma de explosão de neurônio, onde que ele cai na corrente, no nosso sistema nervoso periférico e central. Freud ainda descarta que a possibilidade da dor pode ser recalcada. Então, a possibilidade dessa dor pode ser recalcada. A partir do momento que essa dor é recalcada, começa a surgir as patologias psicossomáticas, porque o paciente recalca a dor. Quer um exemplo disso? A dor da perda do luto. Quando o paciente não vivencia o seu luto, dependendo da gravidade, ele vai psicossomatizar esse luto. E uma forma de psicossomatização é a paralisia de um membro. Mas como que isso acontece psiquicamente, psicossomaticamente? Freud explica, através dos neurônios, através dessas cascatas, porque o próprio cérebro produz. Em outro livro, que Freud também coloca, a dor física e psíquica, além do princípio do prazer, no ano de 1920. Freud, no início do seu texto, ele coloca as considerações psicanalíticas sobre a dor e destaca algumas situações especiais para partir delas do pensar, o primado do princípio do prazer. E até então dominava a teoria do psiquismo, tanto no seu contexto, quanto no seu entender do seu funcionamento, as neuroses de acidentes. Exemplo, o que Freud quer dizer a neurose de acidentes? Muitas das vezes nós estamos no processo de sono, dormindo, nós sonhamos que sofremos algum acidente, seja de carro, caiu de uma laje, foi atropelado, algum acidente. A partir do momento que nós sonhamos e acontece o ato do trauma, nós acordamos. Eu acho que todos nós já passamos por essa experiência de acordar e falar assim, nossa, graças a Deus foi um sonho. Mas por que foi tão real aquele acidente? Freud fala, as neuroses de acidentes. São neuroses da nossa mente, do nosso psíquico, que começa a liberar essa cascata. Quando começa esse processo de neurose, o nosso corpo sente, passa a psicossomatizar essa neurose. É a hora que nós acordamos suado, meio trêmulo, com medo, às vezes chorando. Por quê? Porque nós acordamos dessa neurose, nós acordamos desse trauma. E muitas das vezes nós sentimos a dor do sono, do sonho, daquele acidente, faz com que nós acordamos e sentimos dor. Olha para você ver a importância do cérebro, da sua fisiologia com o corpo. Ele associa
uma dor da neurose que você está vivenciando através do seu sono e automaticamente esse cérebro, ele vai psicossomatizar no seu corpo. É a hora que nós sentimos. Sim, doutor Zimar, tem alguma pergunta? Não, é interessante é que você está entrando em um assunto bem profundo e que realmente a gente começa a lembrar dos clientes, das demandas que os clientes traz, e a gente fica vendo que realmente isso que você está falando aí dá a gente uma outra visão, está abrindo muito Sim, horizonte, porque a sim, gente não sim. pode desassociar o Não, sofrimento fisiológico do sofrimento psicológico. não, eles andam juntos. São juntos. A partir do momento que a gente desassocia um, nós perdemos a qualidade da clínica. É automático. A partir do momento que os meus olhos se voltar só para o físico, o médico, ele já não entende nada do que está se passando e acontecendo dentro do contexto psíquico desse paciente. Freud usa o sujeito, né? Esse termo, essa terminologia, o sujeito. Mas como eu estou um pouco distante, muitos anos fora do Brasil, eu uso muito o termo do paciente, né? Vocês me perdoam, é uma expressão psicanalítica, o sujeito. Mas a partir do momento que esse sujeito, que o profissional faça essa desassociação da dor psíquica e da dor psicossomática, ele perde a característica da análise. Porque a análise é essa junção. É isso que é a coisa mais linda que o psicanalista tem que entender, é fazer a interpretação. Quando o paciente vem na transferência da clínica, ele está transferindo tanto o psíquico quanto o psicossomático automaticamente. O paciente, o sujeito, ele não vai transferir só o psíquico, ele vai transferir os dois para o analista. E é a partir desse momento, desses olhos clínicos que esse psicanalista vai ter, mesmo ele não tenha a formação médica, ele vai entender o que está acontecendo. Porque é dessa forma que nós interpretamos. É dessa forma que nós temos que entender o sujeito, o paciente. Porque a partir do momento que eu tenho essa visão, a análise vai tomar um outro rumo. Com certeza, ela vai tomar outro rumo. Porque eu vou trabalhar com dois parâmetros, o somático e o psíquico ao mesmo tempo. Não tem como separar esses dois contextos dentro da clínica psicanalítica. A psicossomática e a dor mental psíquica, ela é porque às vezes eu me perco das palavras portuguesas, elas andam constantemente juntas. É isso que eu quero dizer para vocês. A psicossomática e a psíquica, elas andam juntas. Alguém já viu separar o cérebro do corpo? A partir do momento que você separar o cérebro do corpo, a pessoa se torna um cadáver. E É. é assim que funciona. Olha o que diz o nosso querido Itaci dos Anjos. O Itaci Sim, é um grande psicanalista lá do Rio de Janeiro, é na lista de data, e sim, ele diz assim: fenomenal a interpretação e a explanação do Dr. Fernando sobre o tema. Que privilégio para os integrantes do Minha Esperança tem tido com essas lives e que alimento saudável para o nosso crescimento intelectual. Muito obrigado, Itaci. Realmente, eu estou aqui hoje emocionadíssimo com esse conhecimento que a gente está tendo aí com o Fernando. Eu estou até pensando que o Esperança trazer o Fernando ao Brasil assim que melhorar a pandemia, para ele dar isso, uma reciclagem aí, enfocando essa questão da fisiologia isso, da psicossomática, né? E da psicofarmacologia também, não é? Ô, isso, Fernando, agora, doutor, vai falar alguma coisa sobre a questão dessa dor emocional? sim, sim, vamos falar. Bom, a dor emocional, ela parte do princípio da nossa mente, né? Essa dor, muitas das vezes, os pacientes não sabem expressar ela dentro da clínica psicanalítica. Essa dor emocional que todos nós sentimos, muitas das vezes ela pode psicossomatizar e muitas das vezes pode ser uma dor simples, um luto, uma dor pela perda, uma dor pela uma falta
de algo que não foi concretizado na sua vida. E essa dor emocional, ela tem uma diferenciação da dor psíquica, porque ela não causa muito a psicossomática. Ela causa já um processo depressivo. É outro fator. Esse processo depressivo, igual nós falamos, Freud articula a dor corpórea com a dor emocional na transformação do narcisismo em investimento do objeto. Esse investimento narcisismo, da hipótese do eu-corpo, envolve tanto eu-instância, quanto eu-corpo, tendo a impressão de que isso só se torna mais claro e compreensível se fizermos o que o nosso corpo e o investimento libidinal aceita. Ou seja, a partir do momento que eu não aceito certas circunstâncias, certas informações, certas respostas, o nosso cérebro, quando ele não está preparado para receber não. O nosso cérebro, ele é preparado para receber um sim. Totalmente sim. O nosso cérebro, quando começa a receber essa negatividade de não, tudo que é voltado para o não, ele começa a processar o mal-estar. Vem o lado emocional, mal-estar. Mal-estar não é psicossomático. Mal-estar é o mal-estar que você sente. É aquela dor emocional. Exemplo, nós podemos enquadrar o suicídio numa dor tanto psíquica como uma dor emocional. Uma dor psíquica, porque ele sente a força da dor, ele sente a expressão da dor, ele sente a fisiologia da dor, mas ao mesmo tempo ele sente o lado emocional dessa dor, que é a perda. A partir do momento que eu começo a ter a perda de sentidos, a dor emocional começa a entrar. Exemplo, quais são esses sentidos? Sentido libidinal, sentido perda de sono, perda de apetite, perda de atividades físicas. Essa dor emocional faz com que eu me separo da sociedade, faz com que eu me separo dos meus familiares, dos meus amigos, porque eu não estou bem comigo mesmo. O nosso emocional, ele tem um papel, e existe um hormônio fundamental que trabalha nesse processo, que é a serotonina. A partir do momento que eu tenho níveis, Freud também trabalha na fisiologia, sim, também com isso. Quando eu começo a ter baixos níveis de serotonina, a minha autoestima, o meu humor, o meu estado emocional, ele começa a entrar em trânsito, em balanço consigo mesmo. A partir do momento que essa serotonina vai caindo, essa desmotivação, essa dor emocional, ela só tem a tendência a crescer. E é nesse exato momento que o psicanalista tem que entender até que ponto a dor emocional está atingindo o psicológico e o físico desse paciente. Porque aí já começa a envolver 3 fatores: emocional, psíquico e o corpo. A partir do momento que eu começo a entender que o meu paciente está tendo esses sintomas de depressão, mal-estar, insônia, agressão, temperamento corporal, humor, sono, vômito, apetite, eu tenho que entender que ele está passando por um processo emocional negativo. E esse emocional negativo gera uma dor. Essa dor é uma cascata, vai gerar frustração. Essa frustração vai gerar perda. Essa perda vai gerar a pulsão de morte. É uma corrente que vai seguindo. Por isso que eu coloquei o suicídio como a dor da existência emocional. O suicídio é definido como o ato de tirar a própria vida, né, como todos nós sabemos. Mas são vários motivos que levam o sujeito ou paciente a tomar essa decisão. E a partir do momento que a pessoa começa a ter
essa dor emocional, ele automaticamente ele vai perder o interesse social e familiar. Ele não pensa mais no social, no familiar e nem dele. Ele vai simplesmente querer desfazer, se livrar dessa dor emocional. Porque a dor emocional, ela se torna, dentro da psicanálise, que está dentro do tópico a pulsão no suicídio, mais forte que a dor psíquica. Porque a dor psíquica, ela desencadeia, ela vai descarregar no corpo. Acabou. O corpo vai sentir, mas a dor emocional não. A dor emocional, ela fica aqui, a pulsão, parada na mente. Ela está estagnada na mente do paciente ou na mente do sujeito. Com isso, aumentando essa dor emocional, o paciente só vê uma válvula de escape. Essa válvula de escape para ele é o suicídio, que é a forma que Freud presume a existência de apenas duas pulsões básicas, Eros, como sendo a pulsão para a vida e a pulsão destrutiva, e Thanatos, na mitologia grega, localizada nas duas figuras mitológicas que representam os dois princípios vitais do funcionamento psíquico. Eros, o deus grego do amor, e Thanatos, o deus da personificação da morte. Então, são dois sujeitos dentro da nossa mente que começam a ter um confronto psicológico que não tem como desencadear no corpo, no soma, que fica ali presa essa pressão, e que a pessoa sofre a dor emocional. E para livrar dessa dor emocional, o sujeito parte para um dos grandes princípios que a sociedade vê hoje, que isso é questão de saúde pública, que é o suicídio. É o suicídio que leva a pessoa a sair desse processo emocional que é forte, porque se vocês, analistas, já tiverem experiência na clínica, tanto da psicossomática como da psíquica, vocês vão perceber que são coisas distintas. A dor psíquica e a dor emocional são coisas distintas, completamente. Muitas das vezes, o psicanalista não consegue entender essa dor. Ele vai associar a dor psíquica com a dor emocional, mas são coisas distintas. São sintomas diferentes. A psicossomática, ela tem um tipo de sintomas, para no corpo. A emocional, não. Ela fica estagnada. E quando ela fica estagnada, ela vai trabalhar no humor. Ela começa a trabalhar no cérebro, ela começa a bloquear o cérebro e ela começa a trabalhar na parte hormonal, os bloqueios do hormônio. Serotonina, histamina, bradicinina, todos esses hormônios, dopamina, eles são responsáveis por manter o nosso balance emocional e humoral de um indivíduo. E Freud, ele coloca na sua pulsão a necessidade de trabalhar na desnaturalização do chamado dos instintos de desejo. O alvo da pulsão é sempre a satisfação, que nunca será completamente atingida. É por isso que se reatualiza a cada sujeito a partir das suas emoções. Então, é a partir das suas emoções, da dor emocional, que o sujeito vai trazer para a clínica psicanalítica a sua transferência para o psicanalista ou psicoterapeuta. A única forma dele tirar essa dor emocional é transferindo ela para um psicanalista ou psicoterapeuta, ao contrário da dor psíquica, que ele vai transferir na psicossomatização, que é o corpo. Então, assim, um dos fatores dessa dor emocional que Freud coloca é a realidade, o sentimento de abandono, que é a solidão, a angústia, o desespero pela existência humana, e a dor da existência torna-se tão crucial diante de uma perda que o sujeito tem pressa em exterminar essa dor emocional. Qual que é a forma? Ou ele, se ele tiver a oportunidade de levar, de transportar essa dor para a clínica, ele vai fazer a transferência para o psicanalista ou psicoterapeuta. Mas se ele não tiver a oportunidade de ter uma clínica psicológica, acesso, ele não vai psicossomatizar essa dor, ele vai eliminar essa dor. E eliminando essa dor, é onde que ele tira a própria vida.
Essa dor emocional só acaba nesse momento. Ou ela acaba na clínica, ou ela acaba com a própria vida do sujeito. Então, o suicídio é uma agressão ao exterior que secundariamente se volta contra o ego. Olha o que Freud coloca. O suicídio é uma agressão que se volta contra o ego, onde se matando o sujeito consegue anular psicologicamente a perda do objeto e vingando do ambiente onde provoca a dor e esse sofrimento que são as emoções. Então, Freud, ele trabalha de uma forma muito linda, quando ele associa o emocional, o psíquico e o corporal, que é a psicossomática. Ele faz essas distinções para nós entendermos de onde partir o tratamento. Como entender essas diferenças? Emoção, psíquica e corporal. Se o sujeito ou paciente não tiver as condições de levar a sua dor emocional para a clínica, para a psicoterapia, ele começa a entrar no quadro depressivo. E é esse quadro depressivo que vai levar ele a determinar, eliminar e matar o seu próprio ego. Aí que vem a morte, a paralisação dessa dor emocional, que só acontece dessas duas formas, ou na transferência, ou na própria perda da vida. Alguma pergunta, doutor Zimar? Tem alguma pergunta aí? Acho que os alunos estão adotando, né? Muito Tá no... boa, mostrando como é importante para todas as áreas, inclusive da medicina, né? Isso. Baixos níveis de serotonina no nosso organismo desencadeia A depressão? depressão, sim, claro, com certeza. A serotonina é um hormônio principal, ele tem o seu papel no nosso sistema nervoso central, que chama-se neurotransmissor da inibição da ira, agressão, temperamento, humor, sono, vômito. É a serotonina que é responsável pelo nosso estado emocional. Essa naturalização da serotonina causa grandes picos de depressão. Por isso que na clínica médica da psiquiatria, o psiquiatra, ele trabalha com o diagnóstico e a farmacologia. Então, ele já sabe o que vai dar para o seu paciente, o médico, os medicamentos que vai fazer essa intervenção. Mas ele não faz o tratamento. O médico não vai fazer o tratamento. Quem vai fazer o tratamento é o psicoterapeuta ou o psicanalista. Mas o psicanalista, observando esses sintomas, ele vai entender que a pessoa está com picos baixos de serotonina. É a hora que ele pode encaminhar para um clínico geral ou para um psiquiatra, porque todos dois têm a função de medicar, o clínico e o psiquiatra. E nós podemos entender, sim. A ID fez uma pergunta aí, antes da pergunta do Fred, que eu achei interessante. A ID, ela pergunta assim, né, antes do Fred, e sobre o reflexo das neuroses são visíveis nitidamente no nosso corpo? Sim. Alguns sim, outros não. Alguns sim, são visíveis. São visíveis porque essas neuroses, elas passam a se psicossomatizar no nosso corpo. E essa psicossomatização pode causar uma paralisação de um órgão, pode causar uma paralisação da musculatura facial, do nervo. A Célia colocou excesso de cortisol também. O excesso de cortisol não tanto. Ele causa, mas não é tanto. O hormônio principal é a serotonina, a dopamina. Eles são os hormônios principais. A Idésia perguntou: a produção de serotonina poderá sofrer uma diminuição drástica ou seria um processo?
A produção de serotonina poderá sofrer. Não, aí depende se for uma produção excessiva ou excessiva. Se for uma produção excessiva, o sujeito vive na euforia. Porque é por isso que as drogas psicossoativas, ela causa esse picos de serotonina, de dopamina no cérebro, do prazer. Essas drogas fazem esse tipo de pico, mas a nossa serotonina, o nosso cérebro produz a serotonina, muitas das vezes as pessoas pensam que é no, no nosso corpo, que é no cérebro. O nosso cérebro produz somente 20% da serotonina. A serotonina é produzida no nosso gastrointestinal, no nosso Ah, intestino. Por isso que é interessante. importante comer chocolate, comer iogurte, comer, tomar sol, tomar vitamina ômega 3. E um dos fatores que desencadeia, produz a serotonina, é o afeto. Ah. Agora, a Entendeu? Mônica perguntou aí, onde a dopamina age da mesma forma que a serotonina? Sim, são funções diferentes, mas a dopamina ela tem também a função de agir no prazer, né? Na libido, ela tem a função de produzir alegria, o êxtase do ser humano. Esses picos de dopamina, se ele decair, nós chamamos, né, de crise, se ele decair, a pessoa começa a sofrer depressão, angústias, vários processos mentais, da bipolaridade, do transtorno de humor. Então, porque está ligado ao nosso hormônio, nosso balance, né, da fisiologia cerebral. É por isso que os hormônios que o nosso cérebro produz, ele é muito importante para a nossa estrutura física e emocional. E é por isso que nós, médicos e psiquiatras, receitamos antissolíticos, antidepressivos, para fazer justamente na fisiologia essas intervenções para que a pessoa possa voltar a ter uma vida normal, uma vida saudável. Por isso que muitas das vezes o paciente ele necessita de ter dois tipos de acompanhamento, o médico, o psicanalítico e o psicoterapêutico, que é o mesmo. Os dois têm que estar juntos, porque um vai medicar e o outro vai tratar. O outro vai falar assim, doutor, a minha paciente está bem, pode diminuir a dopamina, a serotonina dela, pode diminuir o ansiolítico, pode diminuir o antidepressivo. Porque o psiquiatra ou o clínico geral, ele não vai ver isso na clínica. Quem vai ver é o analista. É ele que vai acompanhar Ah, o paciente para ver como que esse paciente está caminhando, se ele tem condições de caminhar sozinho, sem ajuda de medicamentos. Aí ele faz uma carta, doutor, meu paciente tem elaborado, tem evoluído muito durante as sessões psicanalíticas, eu sugiro, aconselho a diminuição dos fármacos. Aí eu venho e faço a diminuição da dosagem, até cortar a dosagem, até a pessoa fazer só a psicoterapia com o olha, analista. excelente. Aí, ó, o Fred também, Soares Colosino, na escola do Minha Esperança lá com a Pepe, ele diz assim, a harmonia mental como a tranquilidade do paciente está relacionada diretamente na ajuda da cura? Sim, claro. O paciente tem que estar tranquilo, né? A frase quer dizer harmonia mental com a tranquilidade do paciente. Sim, se o paciente chegar numa clínica totalmente eufórico, totalmente agitado, sem, sem se expressar conforto, como que ele vai liberar a transferência? Ele recalca, ele reprime. Então, ele se torna um paciente de difícil acesso. Porque o psicanalista, ele trabalha com a escuta, com a análise do olho e com o ouvido. Então, a partir do momento que esse paciente chega na clínica totalmente fechado, ele não consegue transmitir, fazer a transferência para o psicanalista das coisas que está acontecendo emocionalmente e psicologicamente. Então, se ele não tem essa tranquilidade,
a confiança no analista, com certeza o tratamento ele toma um outro rumo, uma outra junção, porque um dos protocolos, seja médico ou seja dentro da psicoterapia, é que o paciente profissional tem uma junção, tem uma harmonia. A partir do momento que o paciente e o profissional têm essa harmonia, o tratamento vai fluir. A partir do momento que o profissional e o paciente têm essa quebra de harmonia, quebra de confiança, não tem a perda da vontade, então a análise já não flui mais, ela já para ali, já não ocorre a transferência mais. A ideia já perguntou assim: se o afeto produz serotonina, o analista deverá, então, trabalhar com empatia. Mas é claro, o analista tem, se o analista não trabalhar com empatia, é aquilo que eu falei, como que o paciente vai se sentir confortável em transferir as suas neuroses, as suas psicoses, ou seu estado emocional ou psicológico para o analista? Se ele não se sentir confortável, a melhor forma que tem é o psicanalista cortar as análises, porque ele não se sente confortável. É por isso que entra o caráter de um profissional e para ele não olhar para o financeiro, mas olhar para a vida que está dentro do consultório. Porque a partir do momento que ele olhar para o financeiro, ele não vai ter olhos clínicos para entender essa deficiência, essa antipatia entre analista e paciente, porque para ele só importa o dinheiro. Agora, quando ele importa com a vida, com o paciente, ele vai entender que está acontecendo algo errado, que o seu paciente não está tendo o desconforto, ele não está sendo uma pessoa associável, livre, confortável dentro do seu consultório. Então, o analista tem que perguntar, sim, para o paciente, está acontecendo alguma coisa, você se sente confortável? Porque muitas vezes também, o paciente, dependendo da sua neurose ou psicose, ele fica frustrado em transferir para o seu analista. E isso causa um recalque, um retrocesso. E quando isso ocorre, o analista tem que observar nas suas expressões faciais, corporais, no olhar, para eles entender o que está se passando dentro dessa estrutura, dentro do seu consultório. Senão ele só vai observar o financeiro. Ele perde a empatia, ele perde o contrato. Olha, tá tão bom, vontade de continuar bastante, mas o doutor Fernando está falando diretamente de Moscou, né? Da Rússia, Eu não é? cheguei em Moscou e volto para E, Londres segunda-feira. então agora deve ser 2 ou 3 da manhã lá no horário dele, né? Da madrugada, Não, mas né? pode ficar tranquilo, Então, eu e aqui já tenho também nós já e aqui também nós já estamos quase estourando o tempo que nós temos da live, que já são 1h e 29 minutos de live. E estamos muito felizes. Eu espero que poder ter outras oportunidades, o doutor Fernando, não é? Conosco. O material que ele preparou será enviado a todos o pessoal do Minha Esperança, né? O Cristiano, que é membro da diretoria do Minha Esperança, ele é enfermeiro no hospital lá em Belo Horizonte. Ele diz: excelente essa live, pois o doutor Fernando está associado com minha autoridade e psíquico e o fisiológico com uma linguagem muito simples. Parabéns pela temática, né? Então, e aí nós teremos outras vezes, não é? Foi muito bom ter conosco e espero que em breve possamos ter mais um encontro onde o pessoal do Minha Esperança possa ver. Eu sei que todas as palavras que foram ditas lá no Facebook, depois nós vamos juntar tudo e mandar tudo lá pro doutor Fernando, inclusive a cópia dessa live que vai para o Facebook, né? Sim. Então nós esperamos, somos gratos, ficamos muito, muito, muito gratos a ti e pedimos que você
tenha, numa próxima oportunidade, esteja conosco, Fernando. Sim, Aprendemos sim. muito hoje, né? Que Você bom, que quer bom. falar da saudação aí ao pessoal? Porque agora nós vamos encerrar e em breve nós teremos o Fernando, viu, povo? Eu sei que tá todo mundo já recebeu aqui um monte de recado. Traz ele de volta, vamos trazer sim. Vamos sim. Fernando, Vai ser um você vai. prazer. Vai ser um prazer de estar aí na conferência do Minha Esperança. E eu quero agradecer a todos vocês o carinho, o prestígio, principalmente o Minha Esperança, o doutor Zimar, de ter confiado, de ter essa gratidão comigo. Eu que sou grato ao Minha Esperança, eu que sou grato ao doutor Zimar, porque o meu conhecimento partiu de início através do doutor Zimar, né? Ele foi meu professor. Então, assim, nós não somos nada, nós não somos ninguém se nós não tivermos nossos professores. Nós não nascemos com a ciência. A ciência era transmitida através dos professores, um para o outro. Então, eu só tenho que agradecer à família Minha Esperança, quero agradecer a todos vocês. O material eu vou entregar para o doutor Zilmar, da forma de PowerPoint, vocês vão ter todo acesso, está riquíssimo aqui, eu gastei uma semana para elaborar esse material, fazer essa junção entre fisiologia e o psíquico, entre a dor psicossomática. Para mim é uma gratidão muito grande de estar aqui com vocês, eu que tenho que agradecer de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, porque, na verdade, nós nos associamos, né? Nosso conhecimento é mútuo, ninguém tem o conhecimento todo e ninguém é dono da verdade, nós somos uma junção de conhecimentos. Eu que agradeço Sim. vocês. Quero também avisar que o doutor Fernando é membro do Minha Esperança, né, da sociedade, é representante do Minha Esperança ali na Rússia, na Inglaterra, naquela região toda da Europa, e nós estamos muito felizes. Obrigado, Fernando. Um Nada. abraço muito grande. Eu que agradeço a todos Tchau. vocês, tenham uma boa noite. Tchau. Espera que ele vai encerrar.